A dívida privada portuguesa nasceu essencialmente nos municípios. Onde reparar, não se importa passar o slide seguinte, que a maioria dos casos de corrupção que têm a ver com municípios têm a ver com urbanismo. Parque Mayer, o Val do Galante, enfim, eu podia pôr ali uma lista de 20 e tal, mas antes de ir explicar a questão do urbanismo, eu acho que há dois tipos de corrupção grave nas autarquias. Gravíssimo. O primeiro não tem a ver com o urbanismo, o do urbanismo é o mais grave do ponto de vista da crise em que estamos, e já lá irei, mas há outro igualmente grave do ponto de vista social, que é o problema da gestão dos empregos nas autarquias. Como sabem, em Portugal, o que eu vou dizer não é novidade para ninguém, em concelhos de alguma dimensão, ser membro de um partido é garantia de ter emprego na Câmara ou na empresa municipal ou em algo conexo, ou na fundação ou assim no organismo semelhante. Portanto, sabe-se que num concelho com alguma dimensão, quem quiser ter um emprego inscreve-se no partido. E, se conseguir, e depois aquilo, a sua progressão na carreira profissional tem a ver com o número de votos que consegue levar às eleições. Assim, se conseguir levar 40 votos é chefe de divisão, se levar 400 já é diretor, é assim sucessivamente. Portanto, não tem nada a ver, obviamente, nem com a sua competência, nem com o seu currículo. E isto cria problemas gravíssimos. O primeiro é que criam-se muitos empregos que nem sequer são necessários. E depois, obviamente, são pagos pelo povo. Portanto, há muito emprego inútil que não tem utilidade nenhuma, social nem económica, apenas existe para pôr ali um boy. Quem paga isso? O povo. Depois há um outro aspecto, que é o aspecto da injustiça. Mesmo quando o emprego existe com alguma justificação, há claramente uma grande injustiça quando eu vou colocar um incompetente num lugar para onde devia ir um competente. Portanto, este aspecto de injustiça é, numa sociedade democrática atual, inadmissível. Mas depois há o efeito económico. Como todos sabem, quando se coloca um incompetente num lugar, aquilo depois provoca danos durante anos. Porque é evidente que um incompetente a tomar decisões tem, além de não fazer aquilo que lhe compete, normalmente faz disparates. E os disparates custam, desde logo, dinheiro, que é não só o custo do seu salário, mas os custos de todos os disparates que faz. Aliás, onde reparar que normalmente quando os candidatos, quando os autarcas, presidentes de Câmara e assim, são empresários, normalmente metem os competentes nas suas empresas e os incompetentes na Câmara. É a forma de gerir e dar emprego. Mas se isto é assim nos concelhos com alguma dimensão, nos concelhos pequenos ainda é pior. Não é, obviamente, o caso de Santarém. Mas nos concelhos que têm 10 mil eleitores, 7 mil, 8 mil, o que acontece é que o maior empregador é a Câmara, o segundo maior empregador é normalmente ou a Misericórdia Local ou uma instituição de solidariedade social, que obviamente também depende da Câmara, o terceiro é uma empresa de média dimensão local, quando elas existem, que evidentemente não vai hostilizar o Presidente da Câmara porque precisa de caminhos, licenças, etc. Resumindo e concluindo, todos dependem do cacique-mor local, que é o Presidente da Câmara. O que quer dizer que nos pequenos concelhos, quem não estiver na rede clientelar, direta ou indireta do Presidente da Câmara, não tem nem emprego nem progresso na carreira. Isto no interior do país é quase todos os concelhos assim. Isto leva a criar a ideia de que competência, proficiência no trabalho, capacidade de trabalho, esforço e tal valem zero para arranjar emprego e para progredir na carreira. Isto cria uma estrutura de recursos humanos num país, nos grandes concelhos, pelo que eu expliquei, nos pequenos, pelo que eu agora disse, completamente enviesada e minada. Então cria-se a ideia em Portugal que ser competente para trabalhar vale zero. A procura da competência é nula e então, naturalmente, as pessoas andam, no geral, desmotivadas. Há, obviamente, exceções, nomeadamente nos concelhos maiores, onde aparece outro tipo de atividades, e nas escolas, e nos hospitais, etc. Mas há uma parte significativa da sociedade portuguesa que vive, e cujas famílias vivem, a pensar que competência serve para zero. Esta parte da corrupção nas autarquias mina a estrutura de recursos humanos. Mas não é esta que tem o grande dano económico. O que provoca um grande dano económico é, de facto, a questão do urbanismo. E agora que estamos, aliás, em campanha, eu convidava-os a todos a refletir comigo para que serve um pelouro de urbanismo na Câmara Municipal. Deve servir para fazer o planeamento, ou seja, planear em função do interesse coletivo. Onde é que devem ser os equipamentos, as escolas, etc. Depois deve ser para fazer gestão urbanística, ou seja, licenciar em função do que está planeado. E, finalmente, fiscalizar que tudo se faz conforme foi planeado e licenciado. Onde é que isto acontece em Portugal? Nos códigos, nas leis. Na prática, em lado nenhum. Então, na prática, o que é que acontece? Na prática, o que acontece é que os promotores imobiliários
que têm influência sobre o regime local, compram terrenos em reserva agrícola, compram terrenos em reserva ecológica, compram terrenos em zonas urbanizáveis, mas de baixa densidade, e conseguem, através de um alvará de loteamento, de uma licença de construção, transformar aquele terreno com mais-valias gigantescas, como podem ver. Por exemplo, nesta notícia que aqui trago, um autarca que ganha 16 milhões em minutos, o que é que aconteceu? É um determinado autarca, um promotor imobiliário, que comprou um terreno por 4 milhões de euros e, passado meia hora, vendeu por 20 milhões de euros. E reparem que os preços estão certos. Na hora em que ele o comprou, o terreno valia 4 milhões. Passado meia hora, valia 20 milhões. Qual foi o milagre que se deu ali? É que, quando o terreno valia 4 milhões e era de uma série de agricultores, etc., etc., e, enfim, de pequenos proprietários, era em reserva agrícola, reserva ecológica, zonas não edificando, onde não se pode fazer nada porque tem veios de água. Ao fim de meia hora, apareceu um alvará de loteamento. Aliás, apareceu um documento da Câmara, não chega a ser um alvará. Um documento da Câmara a dizer que aquilo passou a ser urbanizável com um grande coeficiente de ocupação de solo e passou a valer 20 milhões. E então, para abreviar, porque isto, enfim, daria 2 horas de conversa, estamos a falar de valorizações de 500%, 600%, 700%. Em Portugal só há 2 negócios que geram estas margens, que é o urbanismo e o tráfico de droga. O tráfico de droga no grossista. Enfim, quem conhece estes negócios, espero que não pela prática, bem entendido, quer o urbanismo, quer o tráfico de droga, quem conhece estes negócios sabe que o urbanismo dá margens equivalentes, com a vantagem que no urbanismo, quando é emitido um alvará de loteamento, aquele documento não só atesta o ganho financeiro, como funciona como amnistia face ao crime que se acabou de cometer. O traficante de solos, que em Portugal se chama promotor imobiliário, é alguém que consegue, através de um documento, amnistiar o seu crime. Bom, e o que é que isto provocou? O que é que isto tem a ver com a crise? Tem a ver que com estas brincadeiras, 3 coisas aconteceram nos últimos anos. A primeira foi que se construíram casas caríssimas, muito para além do seu valor, porque o preço dos solos estava muito inflacionado pela especulação imobiliária política. O que quer dizer que todos aqueles que compraram uma casa, um apartamento em propriedade horizontal há 15 ou 20 anos, sabem que neste momento tem uma propriedade que depreciou-se cerca de 35% a 40%. E reparem, eu estou a falar de habitação coletiva, não estou a falar de quem construiu uma vivenda num terreno próprio, não. Estou a falar de habitação coletiva, que é isso que tem significado económico em Portugal. Portanto, a primeira hipótese é esta. Casas que valem hoje menos 35% a 40%. Sendo que as únicas que não estão desvalorizadas são aquelas que estão vazias, que foram construídas e estão na posse de fundos de investimento imobiliário. Neste momento em Portugal há 2 milhões de casas vazias, 2 milhões de casas vazias, que são detidas maioritariamente por fundos de investimento imobiliário, que não as vendem, não as alugam, não fazem nada. Porquê? Porque essas casas estão isentos de IMI e de IMT. Portanto, qualquer cavalheiro, qualquer cidadão que tenha um T3 em Lisboa, paga mais IMI do que alguém que ao lado tenha um prédio com 100 apartamentos vazios. Esta é a situação fiscal ao nível dos fundos imobiliários fechados. Poderemos falar um pouco mais à frente. Segunda hipótese. O terreno é valorizado, portanto o promotor imobiliário compra o terreno, valoriza e sabe que não vai construir lá nada. Mas sabe que vai passar ali uma qualquer SCUT, o canal do TGV, qualquer equipamento público. Então reparem, a Câmara, através de um alvará de loteamento, valoriza o terreno para depois o privado ir vender à Administração Central pela via da expropriação ou pela via da negociação. Aconteceu em todo o país, onde passavam SCUTs, onde se construíram SCUTs, iam promotores imobiliários comprar os terrenos baratos, iam à Câmara valorizá-los para depois venderem os caros ao Estado português. Vejam a estupidez, desculpem a expressão, que isto representa, que é uma entidade pública, que é uma Câmara, valorizar um terreno para que depois o proprietário vá vender muito mais caro ao Estado português. Isto aconteceu em N investimentos. Mesmo no TGV, que não se fez, o TGV não se fez, nem se irá fazer provavelmente, mas o canal do TGV foi expropriado, lá para a Zona Sul, para a Moita, etc, etc. Em terrenos que custaram 10 vezes mais do que deviam ter custado. Quem é que paga isto tudo? Obviamente o povo. Por 2 vias. Pela via da especulação imobiliária e depois pela via do Orçamento de Estado. Bom, e depois ainda há uma terceira modalidade, que essa é verdadeiramente mafiosa, e foi repetida já depois da crise, ainda em 2011 se fazia disso, que era uma tríade constituída entre
promotor imobiliário, autarca e banqueiro, em que faziam o seguinte: o promotor comprava o terreno, ia à Câmara valorizá-lo através de uma licença de construção ou loteamento, fazia um projeto virtual, uma maquete, uma coisa muito bonita, iam ao banco pedir financiamento para todo o projeto. E deixavam lá como garantia o quê? O terreno, que valia 40 vezes menos que o projeto. Então os bancos andaram a financiar sistematicamente projetos que sabiam que não se iam fazer. Como? Com a conivência, obviamente, do banqueiro administrador do banco. E como é que eles faziam isso? Porque sabiam que depois era o povo que ia pagar isso. No BPN isto representa 2 mil milhões de buraco, de financiamentos sem garantia. Bom, o caso mais conhecido foi aquele caso que era promovido pelo Duarte Lima, em articulação com o Isaltino Moraes em Oeiras. Mas casos desses foram sistemáticos. E eles, enfim, estão presos, o negócio não se fez, mas o prejuízo existiu para o banco, e existiu para o BPN, que estamos nós a pagar, e o que é facto é que isso repetiu-se sistematicamente no país. Bom, com estas brincadeiras, nós chegamos ao início da crise e, enfim, queria que olhassem para aquele número ali, 68%, com uma estrutura de dívida privada em que 70%, ou 68% se quiserem, era representada por dívida imobiliária. Ou seja, no início da crise, final de 2008, 31 de dezembro de 2008, 70% da dívida privada era imobiliária. Não foram os portugueses, obviamente, que andaram a comprar telemóveis. Não, foram estas operações que estivemos aqui a falar. Só por curiosidade. Os telemóveis, os tablets, as viagens, os automóveis, a tal história que dizem os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades, representava aqui 15% da dívida privada. Portanto, se alguém na sala ainda tinha remorsos de ter andado a gastar acima das suas possibilidades, fica a saber que só se deve sentir remorsos de 15% da dívida privada. Dívida pública não é a responsabilidade dos consumidores e dívida privada apenas 15%. Bom, e já agora e os outros 15%? Porque 70 mais 15, 85, os outros 15% são capazes de ser talvez os mais dramáticos. É que os restantes 15% são todo o crédito privado, todo o crédito disponível, em dívida privada, obviamente, para toda a atividade comercial, industrial, empresarial, em suma, em Portugal. Ou seja, a atividade têxtil, calçado, pescas, agricultura, enfim, o que quiserem, metalomecânica, em Portugal é financiada apenas com 15% da dívida privada. Isto numa economia é um suicídio em 4 anos. Nenhuma economia se aguenta quando, para financiar toda a sua atividade produtiva, gasta 15% e para financiar a corrupção gasta 5 vezes mais, 70%. E, portanto, foi assim que chegamos a esta situação. Já ultrapassei o tempo, já, não? Chegamos a esta situação e temos que dela sair. E dela sair, obviamente, combatendo a corrupção. Para não deixar só uma nota negativa, enfim, para não tirar o apetite às pessoas, eu acho que isto tem solução, isto é um problema com solução, e deixarei aqui algumas pistas de como esta questão se deve solucionar. A primeira delas tem a ver com aumento da transparência na vida pública. É assim, a corrupção é um problema dramático, é um problema que nos trouxe à crise, como aliás tentei explicar, e deve-se resolver, no meu ponto de vista, em 4 linhas de ação. A primeira é o aumento da transparência da vida pública. E o aumento da transparência é, desde logo, as pessoas saberem onde é que o Estado vai buscar o dinheiro e onde é que o Estado anda a gastar o dinheiro. Eu sei que aqui na sala muitas pessoas já saberiam isso, mas sei que de muitas também presentes não sabiam que a maior despesa do Estado português era juros da dívida pública. Quando todos os portugueses souberem que a maioria dos seus impostos vai para juros da dívida pública, talvez isto comece a abanar um bocadito mais. E, enfim, depois poderia aqui dar a estrutura de despesa, mas também já não temos tempo. Aquilo que lhes mostro aqui é um exemplo de uma boa prática. Enfim, isto é o site dos Estados Unidos, mas reparem, há sites destes nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, em Timor, etc. Em Portugal não existem sites onde as pessoas possam ver de uma forma facilitada qual é a estrutura de receita e de despesa da sua administração. E, portanto, um desafio que eu deixo ao vosso candidato é, se for para a Câmara, seja em que condição for, exija transparência orçamental. Eu penso que aqui na sala provavelmente serão poucos que sabem qual é o maior fornecedor de serviços da Câmara de Santarém. E é natural que não saibam, porque de facto essa informação não existe em Portugal. Como devem calcular, alguns de nós conseguiriam sabê-lo, mas o cidadão normal
através da internet, não consegue saber qual é o maior fornecedor. Nem sequer consegue saber qual é o maior fornecedor do Estado português. É evidente que eu conseguirei, naturalmente, mas o que é necessário é que toda a gente consiga ter acesso a este tipo de informação. O aumento da transparência é um antídoto à corrupção, porque há muita coisa que deixa de se fazer se for tornada pública. Portanto, é o primeiro passo. O segundo passo é o da simplificação legislativa. A simplificação, apresento aqui o Parlamento, naturalmente por isso, todas as leis que têm grande incidência económica, neste momento, nem sequer são feitas no Parlamento, são produzidas nas grandes sociedades de advogados e são feitas à medida do freguês, portanto, em função dos interesses económicos de quem domina o sistema. E, portanto, são leis com muitas regras, ninguém percebe nada, muitas exceções para favorecer determinado tipo de grupos e que, além disso, conferem um grande poder discricionário a quem aplica as leis. Isso acontece a nível nacional e acontece também a nível local. O PDM de Santarém, como o de Lisboa, como o do Porto, e, enfim, Santarém nesse aspecto não é pior que os outros locais, nem pior nem melhor, é igual, são planos diretores municipais que ninguém percebe. Este ninguém percebe é um cidadão normal, com o 12º ano, tem que perceber um plano diretor municipal. Quem é que consegue ler um plano diretor municipal em Portugal? Um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um promotor imobiliário e um político. Portanto, são planos diretores que conseguem ser lidos pelas corporações que se movem no regime. Um plano diretor municipal tem que ser lido por toda a gente. Tem que ser percebido por toda a gente. Só para terem uma ideia. Em Munique, em Santarém, enfim, não conheço o PDM, mas em Lisboa no Porto, são documentos desta dimensão, têm 100 e tal páginas e 180 e tal artigos, imaginem. É desta ordem de grandeza. O Plano Diretor Municipal de Munique tem uma página. Uma página. Tem 7 artigos. Quem souber ler alemão percebe exatamente o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Obviamente que para fazer um plano com 7 regras é preciso saber muito mais do que para fazer um plano em que se metem ali as vontades de uma série de pessoas de forma completamente anárquica. E para além disso, depois as regras são perceptíveis por toda a gente. A simplificação legislativa acho que é fundamental, porque grande parte das grandes vigarices que se fazem são articuladas justamente na legislação. Veja-se aquele exemplo que eu lhes trouxe ali. E é evidente que aquele exemplo que eu lhes trouxe ali, eu imagino que dos senhores 230 deputados que conhecem, enfim, que estão no Parlamento, haverá 2 ou 3 que conhecem aquela legislação, porque de facto é impossível conhecer toda a legislação relevante em Portugal.